Olá pessoal, tudo bem? Você está mais uma vez no Med Canal. Hoje a gente faz o nosso primeiro vídeo de anatomia. Bem-vindos! Então pessoal, como eu disse, hoje é o primeiro vídeo de anatomia que eu gravo, né? Quer dizer, à exceção das aulas de neuroanatomia que eu gravei durante as férias e estou terminando agora, eu não tinha feito até então nenhum vídeo de anatomia. E aí eu resolvi então, atendendo a alguns pedidos, começar a gravar vídeos de anatomia, né, seguindo os conteúdos que eu estou vendo nesse meu terceiro período. Então a gente vai começar nesse vídeo de hoje falando um pouco sobre a pelve. Vai ser um vídeo bem rápido, vai ser apenas uma passagem pela pelve, porque a gente vai estudar mais especificamente o assoalho da pelve. Por quê? Porque o nosso objetivo é, nas próximas videoaulas, estudar sistema genital masculino e feminino. E como essas estruturas estão muito relacionadas ao assoalho da pelve, né, elas vão ter partes que estão acima do assoalho, né, na pelve propriamente dita, e partes que estão abaixo do assoalho, no chamado períneo. Então nessas próximas videoaulas de anatomia a gente vai falar sobre todas essas estruturas. Para isso, eu preciso apresentar para vocês antes, né, a estrutura geral da pelve e especificamente o assoalho da pelve. Então, vamos nessa. Então a pelve é a parte do corpo humano, a parte do tronco que fica abaixo e atrás do abdômen. E ela serve como transição entre o tronco e os membros inferiores. A pelve ela vai estar toda sustentada em volta do cíngulo do membro inferior. O cíngulo do membro inferior é aquele conjunto de ossos, né, que vai formar uma espécie de anel, né, ali na região da pelve, dando sustentação às estruturas da pelve, né, às vísceras que estão contidas na pelve e também aos órgãos genitais masculino e feminino. Então a pelve ela vai ser formada por três ossos. Os ossos do quadril, do lado direito e do lado esquerdo, e o osso sacro na parte inferior, formando então aquele anel, aquela estrutura que é popularmente conhecido como bacia. O osso do quadril, os ossos do quadril de cada lado, você lembra também, eles são divididos em três partes que acabam se fundindo para formar o osso do quadril, que são o ilho, o isquio e o pubis. Então aqui você tem os ossos da pelve, né, formado pelo osso do quadril de um lado e de outro, pelo sacro, que por sua vez está unido ao cóccix, que é essa estrutura aqui embaixo. Então, como eu disse, os ossos do quadril eles podem ser divididos em três partes, né, que seria o ilho, que é essa parte mais superior, o isquio, que é essa parte aqui ínfero-posterior, e o pubis, que é essa parte aqui mais medial. Essa estrutura aqui é a sínfise púbica, né, que é a articulação que une os dois ossos pubis. Essa visão que você está tendo então dos ossos da pelve aqui é uma visão anterior. Aqui é a parte mais anterior, aqui a parte mais posterior, que aqui você continua com a coluna vertebral, e aqui você nota que a gente abre então um espaço, né, no meio desses ossos. A gente forma ali uma espécie de anel que é justamente a pelve. A pelve vai ser essa região aqui, né, que está a partir desse anel aqui e descendo, né, ocupando esse espaço que é o espaço de transição entre o tronco e os membros inferiores. Você nota aqui, por exemplo, o acetábulo, que é a região onde se articula o fêmur, né, no membro inferior. Então você nota que a estrutura desses ossos, né, em anel, eles vão formar uma espécie de funil, né, porque você tem ali a abertura, né, formada pelos ossos do quadril e pelo sacro na parte inferior, e essa abertura ela vai meio que se afunilando
ali embaixo, formando a região que a gente chama de pelve, né? E é nessa região que vão estar alojadas as vísceras pélvicas, né? Vísceras que fazem parte dos sistemas urogenital, tanto masculino quanto feminino. Então, útero, ovários, no caso da mulher, próstata, no caso do homem, bexiga urinária, né, nos dois casos, vão estar alojados ali nessa cavidade. Bom, e aí a gente entra no que é o assunto de fato dessa aula, que é o assoalho da pelve. Como eu disse, essa região ela funciona como uma espécie de funil. Então, eu preciso ter um assoalho, né? Alguma coisa que vá sustentar as estruturas que estão presentes ali, para que elas fiquem fixas nessa região. E esse sustentáculo é justamente o diafragma da pelve ou assoalho da pelve, que é uma estrutura formada basicamente por dois músculos. O músculo levantador do ânus e o músculo coccígeo ou isquio-coccígeo. Então as estruturas do sistema urogenital e do sistema digestório, né, que estão vindo da parte superior da pelve e do abdômen, elas vão perfurar esse assoalho da pelve e se abrir abaixo do assoalho da pelve na região conhecida como períneo, que a gente vai ver mais à frente numa outra videoaula. Então esses dois músculos formam o assoalho da pelve, o levantador do ânus e o músculo coccígeo ou isquio-coccígeo. O músculo levantador do ânus, por sua vez, ele vai ser dividido em três partes: os músculos pubo-retal, pubococcígeo e iliococcígeo. Então, para você entender a visão que a gente está tendo aqui nessa figura, essa figura é uma figura de uma visão superior, né, da nossa pelve. É como se eu estivesse olhando de cima, eu tivesse retirado todas as estruturas, deixado apenas a parte óssea da pelve e o assoalho da pelve. Então aqui eu tenho todas aquelas estruturas que formam aquele anel, né, que eu mostrei, aquele anel superior da pelve. Aqui é a parte anterior, onde eu tenho o pubis, a sínfise púbica, e aqui eu tenho o sacro e o cóccix. Então você nota que essa estrutura aqui que está preenchendo toda essa parte mais baixa da pelve, né, essa estrutura muscular, ela está formando exatamente um assoalho, né, que é o assoalho da pelve, que é o diafragma da pelve. Os músculos que formam esse assoalho da pelve, então, como eu disse, são o levantador do ânus e o coccígeo. O levantador do ânus vai ser toda essa estrutura que está aqui, e ele é formado por três músculos, que são o pubo retal. O pubo retal é essa parte do levantador do ânus que está saindo aqui do pubis. Você nota que ele está circundando essa abertura, que é justamente o reto, né, que é a abertura para a passagem do reto. Ele circunda e ele volta a se inserir no pubis, né, do outro lado. Então, o pubo retal é esse músculo aqui que está circundando o canal do reto. Depois a gente tem o pubococcígeo, né, que está bem aqui do lado, que está saindo do pubis e está chegando aqui no cóccix. Finalmente, a terceira parte do levantador do ânus é o iliococcígeo. O iliococcígeo é esse músculo aqui, que está aqui logo abaixo do pubococcígeo, né, que está vindo justamente do ilho e vai se inserir no cóccix. O músculo coccígeo ou isquio-coccígeo é esse músculo aqui, que está logo aqui abaixo, saindo então, né, do isquio e vindo se inserir no cóccix, completando o nosso assoalho da pelve. Vale a pena comentar que a gente tem aqui o músculo piriforme, que é um músculo que a gente estuda quando está vendo a parte de membros inferiores, que ajuda um pouco a completar, né, o assoalho da pelve. Então, qual que é a principal função desses músculos, tanto do levantador do ânus quanto do coccígeo? A principal função desses músculos é dar sustentação às vísceras pélvicas, né? É sustentar
as vísceras da pelve, mantê-las, ajudar a mantê-las na sua posição original. Bom, e o músculo pubo-retal, além de ajudar a dar sustentação às vísceras pélvicas, né, como o resto do músculo levantador do ânus, ele ainda tem uma outra função. Isso a gente pode ver nessa imagem aqui, né, que a gente tem uma visão lateral. Aqui a gente tem a sínfise púbica, né, o pubis, o sacro e o cóccix aqui atrás, e aqui o músculo pubo-retal, que, como você pode ver, ele está formando uma alça, né, quando ele contorna o reto, né, que é essa porção aqui. E aí, quando a gente contrai esse músculo pubo-retal, você nota que a gente vai estar puxando o reto, né, e aí formando, aumentando o ângulo que vai existir aqui no reto, né, formando um ângulo de 90 graus, e esse ângulo ele vai retardar a defecação, né, ele vai impedir a defecação, funcionando como uma válvula, né, que tampasse ali o reto nessa região. E aí, quando você vai defecar, então, o que você faz é relaxar esse músculo pubo-retal, né, deixando o reto reto e aí favorecendo a eliminação das fezes. Sobre a inervação desses músculos, o músculo levantador do ânus ele vai receber inervação de um nervo que é o nervo para o músculo levantador do ânus, que é um ramo de S4. Ele vai receber inervação também do nervo anal inferior e vai receber inervação do plexo coccígeo. Já o músculo coccígeo, ele vai ser inervado por ramos de S4 e S5. Para a gente terminar essa nossa introdução sobre o assoalho da pelve, como eu disse, uma aulinha bem rápida, só para a gente se situar mesmo, eu falo um pouco sobre a fáscia. Bom, você deve se lembrar que a fáscia é uma bainha de tecido conjuntivo, né, que envolve todos os feixes musculares no nosso corpo. E no caso dos músculos do assoalho da pelve, do levantador do ânus, do músculo coccígeo, não vai ser diferente. A gente vai ter uma fáscia que vai estar cobrindo esse assoalho. Como essa fáscia está cobrindo o assoalho, a gente chama essa fáscia de uma fáscia parietal. E aí você imagina, você viu lá que a gente tem o assoalho da pelve, né, que está sustentando as vísceras pélvicas. E você imagina então que esses músculos vão ter uma parte superior e uma parte inferior. Assim, a fáscia parietal ela também vai ser dividida em duas lâminas, né? A lâmina superior e a lâmina inferior. Além da fáscia parietal, a gente vai ter também a fáscia visceral. A fáscia visceral vai ser uma cápsula de tecido conjuntivo fibroso que vai estar vindo dos músculos que compõem o assoalho da pelve e vão recobrir todas as vísceras da pelve. Então essa é a fáscia visceral. Então para que serve essa fáscia, tanto a fáscia visceral quanto a fáscia parietal? A fáscia ela vai servir não só para dar sustentação a esses músculos, mas também elas vão se espessar em volta das vísceras, formando ligamentos que vão ajudar a estabilizar essas vísceras dentro da pelve. Então a fáscia visceral, quando ela entra em contato com o útero, com a próstata, com a bexiga, ela vai se espessar e ela vai formar ligamentos que vai ajudar a fixar essas vísceras nas paredes da pelve, evitando a movimentação excessiva dessas vísceras, né? Evitando que essas vísceras fiquem soltas, se movimentando ali dentro da cavidade pélvica. E acima dessas fáscias, recobrindo as vísceras, a gente ainda vai ter o peritônio, né? Que é o tecido que recobre as vísceras abdominais, que vai estar também formando ali uma cobertura sobre as vísceras pélvicas. O peritônio, à medida que ele vai recobrindo as vísceras, ele vai formando escavações, que são espaços, ele vai formando mesos, né, que são pregas de peritônio, que também vão servir como ligamentos para essas vísceras, mas tudo isso a gente vai ver mais à frente quando a gente estudar os sistemas genitais. Então, para vocês entenderem esse desenho esquemático, a gente tem aqui um corte frontal, né, da região da pelve. Essa estrutura aqui
é a bexiga urinária. Essa pelve é uma pelve masculina e eu sei disso porque aqui eu tenho a próstata, né, que está sendo atravessada pela uretra, e aqui lateralmente a gente tem, ó, esse músculo aqui que é o músculo levantador do ânus. Bom, aqui em verde, acima do levantador do ânus, a gente tem então a fáscia parietal com sua lâmina superior de um lado e de outro, e a sua lâmina inferior aqui abaixo do músculo. Saindo da fáscia parietal e recobrindo as vísceras aqui em vermelho, eu tenho então a fáscia visceral. E aí, por fim, recobrindo todas essas estruturas, eu tenho aqui em azul o peritônio. Além disso, essas fáscias que estão ali cobrindo os músculos, né, da cavidade pélvica, elas vão se espessar formando um limite tendinoso que é o chamado arco tendíneo do períneo. Esse arco tendíneo ele vai servir para separar o músculo obturatório interno, que vai estar na parede lateral da cavidade pélvica, do músculo levantador do ânus. Voltando naquela imagem que a gente viu então, aqui na lateral a gente tem o músculo obturatório interno. E aqui a gente tem o espessamento da fáscia formando o arco tendíneo do períneo. Desse lado aqui, a fáscia sobre o músculo obturatório interno continua representada. Aqui a gente tem o arco tendíneo e aqui a gente já tem o músculo iliococcígeo, né, que faz parte do levantador do ânus. Nessa outra visão aqui, que é uma visão medial, né, dessa região, a gente tem aqui então o sacro com o cóccix, aqui a gente tem o pubis, aqui a gente tem o músculo obturatório interno, aqui a gente tem o músculo levantador do ânus, aqui está o reto, e aqui o arco tendíneo do períneo, separando esses dois músculos. Com isso a gente termina essa nossa introdução sobre o assoalho da pelve e nos próximos vídeos a gente começa a falar sobre órgãos genitais. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu comentário, deixe sua sugestão, dê seu joinha e até a próxima.